Eu vou estar iniciando agora uma revisão aí para quem de repente ficou com alguma dúvida na aula de ontem, ou de repente faltou, não pôde comparecer por algum motivo, tá? Nossa aula de ontem foi sobre a questão da nova ordem mundial e a geopolítica, né? O espaço geopolítico e a globalização. Então vamos lá, pessoal, vamos passar para o outro slide. Então vamos lá, gente. Para a gente falar um pouquinho de geopolítica, a gente vai ter que voltar um pouquinho lá atrás na questão da velha ordem mundial e da nova ordem mundial, tá? Velha ordem mundial foi correspondente à Guerra Fria entre 1945 até 1989. E o que seria a velha ordem mundial? Seria a disputa, uma disputa de poderes entre capitalismo e socialismo, né? Os vencedores da Segunda Guerra Mundial foram Estados Unidos e União Soviética, e tinha uma disputa pelo poder ideológico, na verdade, né? De um lado os Estados Unidos com o capitalismo, do outro lado a União Soviética com a questão do socialismo. Essa disputa ela durou aí de 45 até aproximadamente 89, por volta de 1990, por essa data, tá? E aí, pessoal, vamos falar um pouquinho então do que seria o capitalismo e na sequência o socialismo, né? O capitalismo, na verdade, é o sistema que nós vivemos hoje na maior parte do mundo. É um sistema que visa o lucro, principalmente o lucro e a acumulação de riqueza. Ou seja, essa relação que nós temos aí de compra e venda, relação funcionário-patrão, é um sistema que o objetivo principal é a acumulação de riquezas, tá? Aí, como vocês podem ver no slide, tá? A última frase é o sistema mais adotado no mundo. São políticas voltadas mais para favorecimento de multinacionais, enfim, essa política mais adotada atualmente no mundo. E um pouquinho do socialismo, né? O socialismo, então, ele vem oposto ao capitalismo. Como que vai ocorrer o socialismo? Ele vem, na verdade, com a ideia de uma distribuição equilibrada de riquezas, ou seja, né, diferentemente do capitalismo que você tem na verdade uma desigualdade social maior, alguns ganham muito, outros ganham pouco. A ideia do socialismo é que todos ganhem aproximadamente a mesma renda, não tem aí uma diferença muito grande de renda, né? O socialismo, o comunismo, eles andam juntos, né? Eu diria que no socialismo você tem aquela questão de autoritarismo, muitas vezes, de algum líder, de algum governo, né? A gente vê o caso aí de algumas nações que são socialistas, Coreia do Norte, por exemplo, né? Você tem um tratamento mais rígido ali em relação ao o governo trata as pessoas com leis mais severas, acesso à informação é um pouco mais restrito. Outro exemplo também, Cuba, né? Cuba é uma ilha, na verdade, que fica no Mar do Caribe, onde você tem ali uma política mais fechada para as multinacionais, né? Uma política mais fechada, eles não abrem muito o mercado deles para as multinacionais. O líder, no caso, do socialismo, como é que eu posso dizer assim, ele é um pouco mais, ele é um pouco mais não, eu diria que ele é totalmente autoritário, né? Então, o que gira, na verdade, essas nações são empresas estatais, empresas que o governo ali são de iniciativa estatal do governo que as pessoas trabalham no socialismo, né? Não te dá aquela abertura de mercado para você colocar uma multinacional, fazer um desenvolvimento. A questão do fluxo de informações também é muito fechada, a questão da internet. Então, para a gente ter uma base aí do que seria o socialismo, tá? Nós temos uma política nova aí de mercado, na verdade, o chamado socialismo de mercado, né? Um exemplo sobre isso é a China. A China é um país de políticas voltadas ao socialismo, né, ao comunismo, só que há um tempo atrás a China abriu seu mercado para que algumas empresas norte-americanas, empresas de todo o mundo instalassem suas multinacionais no país, tá? Na verdade foi uma jogada aí do então líder, né, da China, o presidente,
uma jogada para que tenha um aumento do PIB, eu abro o mercado, né? Abro o mercado, eu tenho geração de emprego e renda, aumento o PIB do meu país, tanto que a China é a segunda maior economia do mundo hoje. Entretanto, o governo continua ditador, né? Então você tem que seguir algumas regras do governo. Você não pode fazer, não é bem no capitalismo. Você não pode falar mal do seu governante. Ah, você não pode, como é que eu posso dizer assim, quebrar essas regras que o governo coloca, né? Então a questão mais social, você tem que respeitar tudo que o governo impor, você vai ter que respeitar. Você não pode ir contra o governo, não pode fazer uma piada ou algo em relação ao governo, você tem que respeitar essas regras, tá? Só que a China ela tem essa característica de abertura de mercados. Não só a China também, tá? Nós temos o caso aí, como vocês podem ver no slide, de Vietnã e Laos também, né? Que possuem essa mesma metodologia. Bom, então vamos falar um pouquinho de nova ordem mundial, né? Nova ordem mundial ela surge depois aí o fim do período da Guerra Fria, tá? Na verdade, aí, só para recapitular, os Estados Unidos vai ganhar a Guerra Fria, né? Enfim, e vai ficar um pouquinho de lado aí a questão socialista, tá? Uma das características da nova ordem mundial é o neoliberalismo, né? Que seria aí um pensamento, na verdade, uma doutrina dentro do capitalismo que vai dizer que o Estado não vai interferir, se interferir, vai interferir pouco ou quase não vai ter interferência do Estado nas negociações aí, tá? Ou seja, quase muito pouco interferência do Estado nas relações comerciais. Tranquilo? Vamos lá então para ficar mais fácil. Nós falamos nova ordem mundial, mas para alguns professores, pessoal historiadores, enfim, pessoal que estuda sobre essa questão, eles falam que a nova ordem mundial ela também pode ser chamada de nova desordem mundial, né? Ela tem três fases que ela pode ser caracterizada, tá? Inicialmente como unipolaridade, vocês podem ver o desenho aí no slide, né? Então os Estados Unidos teria aí essa soberania sobre o mundo entre todas as economias, né? Totalmente autoritário sobre o mundo, tá? Ou seja, não existiria outra economia no mundo que tivesse no mesmo patamar dos Estados Unidos. Tá? Outra fase que nós temos, ou classe, enfim, é chamada multipolaridade. Na verdade, essa, na verdade, vai dizer o seguinte para mim, que não há uma soberania total, que surgiram novas economias que são tão importantes quanto os Estados Unidos, né? Ou seja, vários países regem a economia mundial, não há uma soberania absoluta, né? E sim, na verdade, o mundo ele é regido por várias economias, tá, gente? Eu vou passar também a mais comum, que é a unimultipolaridade. Ou seja, imagine o seguinte, os americanos estariam ali no... Imagine um ranking, tá? Os Estados Unidos no topo, em primeiro lugar, e as demais nações ocupando as posições abaixo. Por exemplo, Estados Unidos em primeiro lugar, na sequência, embaixo, Japão, Alemanha, França, Inglaterra ocupando as posições abaixo. Porém, os americanos sendo os detentores aí da economia mundial. Vou falar um pouquinho de globalização, tá, gente? Globalização, na verdade, ela é muito... Como é que eu posso dizer? É muito comum no dia de hoje, né? Então, antigamente você não tinha muito acesso a informações. A tecnologia era algo caro, né? Vou dar o exemplo da telefonia celular, era algo caríssimo, poucos podiam ter, a comunicação era mais difícil. Hoje você tem o quê? Uma maior comunicação entre as pessoas, a questão da popularização de vários produtos, né? Inclusive smartphones, por exemplo, que você pode se conectar com uma pessoa em questão de segundos, você consegue falar com uma pessoa do outro lado do mundo, fazer negócios, enfim, vender ou comprar. Então a globalização, na verdade, é esse fluxo de informações que nós temos com o mundo, né? Eu diria que é uma quebra de barreiras aí com o mundo. Você pode se conectar com várias pessoas no mundo todo, você pode fazer negócios, enfim. E hoje é um pouco mais acessível, tá, gente? Porém,
a globalização ela não é acessível a todos, tá? Então a característica da globalização é a desigualdade social. Ela não atende 100% da população mundial, né? Ela é uma característica de capitalismo também. E não são todos que têm acesso aí aos benefícios da globalização, tá? E vou falar um pouquinho sobre blocos econômicos, tá, gente? Falar um pouquinho do que seria o bloco econômico. O bloco econômico, na verdade, ele vem aí como um conjunto de países que se ajudam, na verdade, entre si, né? Que tentam se ajudar entre si para gerar uma maior economia, né? Ou seja, tem uma frase interessante no slide aí, né? Uma união de países com interesses mútuos de crescimento econômico. Beleza, gente? E nós temos alguns tipos de bloco econômico, né? Essas são as 4 características, né? Nós temos aí a característica como zona de livre comércio, que ela vem aí, então, na verdade, diminuir algumas tarifas e permitir também o tráfego, digamos assim, de mercadorias de um país ao outro, né, com a maior facilidade, né? Então ela vem aí, eu posso pegar uma mercadoria, levar para um outro país e vice-versa, ele mandar para o meu país com uma maior facilidade e também com a redução de algumas tarifas alfandegárias também, né? Posso ter eliminação absoluta ou apenas a diminuição de algumas tarifas. Nós temos a chamada união aduaneira. O que seria isso? Um exemplo claro, tá? Então, digamos que eu queira comprar um determinado produto da Argentina e essa tarifa de importação seja, digamos que 8%, né? Ok. E de repente a Argentina também precisa comprar algo do Brasil. Vai ser a mesma tarifa, ou seja, a tarifa estipulada entre os dois países vai ser a mesma. Não vai ter alteração nesse valor de tarifa. Vão ser calculadas as mesmas tarifas entre os países. Se um cobrar 10%, o outro vai cobrar 10%, 8%, 8%. Ou seja, a tarifa tem que ser igual para ambos os países. Nós temos aí o mercado comum também, né? O mercado comum ele vai abranger o que, na verdade? A circulação de pessoas, né? Produtos, bens, ou seja, as pessoas vão poder entrar num país vizinho, por exemplo, sem a questão do visto, né? Vão poder entrar e sair sem essa questão do visto, na verdade, né? Posso comprar coisas do outro país também, uma maior facilidade, enfim, esse seria o mercado comum, né? Então, ele vai deixar aí a circulação de produtos e pessoas, bens e capitais, facilitar para mim. Vou poder ter uma maior facilidade de comprar, de repente fazer uma viagem para outro país, uma maior facilidade. Nós temos aí então a união política e monetária também, né? Essa característica aí, ela é voltada mais para a União Europeia, né? O chamado euro, né? Então você tem uma moeda única para aquele bloco, né? É o caso do euro. Então você tem aquela moeda que você pode usar em qualquer um dos países membros aí. Vou falar um pouquinho de União Europeia, né? A União Europeia, então, ela surge aí hoje, tá 28 estados aí, mas a gente tem uma notícia que o Reino Unido saiu do Brexit, saiu da União Europeia, né? Por um processo chamado Brexit, tá? Então ela vai contar aí, na verdade, com 27 estados membros. Ela surge de 3 países, na verdade, né? Ela surge aí da ideia da Bélgica, Luxemburgo e Holanda. E ela vai se firmando aí pela questão da Segunda Guerra Mundial, os países destruídos, e os países vão começar a se unir para então começar a crescer novamente, né? Vão criar aí a SECA, né? Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, com o intuito de reconstruir os países destruídos pela guerra, né? Então eles começam com produtos aí de base, né? Indústrias de base, como o aço, esse tipo de produto que serve para construção, no caso. A ideia dá muito bem certo, na verdade, né? E eles começam então a formar outros países começam a aderir a isso. Depois vai virar a Europa dos Seis, chega no Tratado de Roma, e aí é oficializado, na verdade, a União Europeia, tá, gente? Vou falar um pouquinho também do Mercosul, tá, gente? Então, o Mercosul hoje ele é composto por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, tá?
Ele foi firmado pelo Tratado de Assunção em 1991. Atualmente a Venezuela está suspensa do bloco por não corresponder aí a algumas cláusulas da Mercosul, então ela está suspensa, tá? Nós temos aí então algumas características como uma união aduaneira, uma zona de livre comércio e também a questão da circulação de pessoas, né? Então você pode ir para um país do Mercosul sem necessidade, visitar sem necessidade de um visto. A única coisa que o Mercosul não vai ter é a questão da moeda única, né? Então isso aí nós não temos, mas as demais características do bloco nós temos. Temos outro bloco também chamado NAFTA. Esse bloco, na verdade, da tradução dele, né? Tratado Norte-Americano de Livre Comércio. Ele é um bloco mais simples, ele favorece muito os Estados Unidos pela questão de instalação de multinacionais no México e em outros países. Não permite a circulação de pessoas, ele é mais um acordo para facilitar a entrada e saída de mercadorias entre os países e gerar uma economia ou instalação de multinacionais, tá, gente? Então, ela é composto aí por Estados Unidos, Canadá e México. Lembrando que ele não permite a circulação de pessoas, a entrada de pessoas nos Estados Unidos, né? Uma questão aí forte, né? Os mexicanos eles querem, na verdade, muitos mexicanos entrando nos Estados Unidos pela economia, mas ele não favorece o México, tá ok, gente? Nem o Canadá. E falar um pouquinho de países emergentes, tá? Países emergentes, na verdade, são econômicas subdesenvolvidas, ou seja, o Brasil é um país emergente, né? Vocês podem ver no slide aí que são países com o IDH com ritmo acelerado. Seria isso, o IDH. IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. Ele vai medir para mim saúde, educação e renda. Claro que nós não temos a melhor qualidade de serviços no Brasil, mas se nós compararmos aí com alguns países mais pobres do Brasil, nós temos uma qualidade de vida até que razoável, digamos assim. Então o IDH ele vai medir isso para mim, tá, gente? Vai medir a nossa qualidade de vida. E o Brasil ele tem um crescimento, embora lento, mas ele tem um crescimento, tá? Então surgiu essa ideia de país emergente e com isso, na verdade, foi criado o BRICS, tá? Que seria o quê? Um agrupamento econômico de países. Algumas economias que têm alguns anos atrás, tem tido aí um certo destaque na economia, tá? Entre eles aí, tá? BRICS é uma abreviação de Brasil, Rússia, Índia, China. O S vai ser de South Africa, né? No caso, África do Sul. Na verdade, o BRICS ele possui um banco, né? Um banco em Xangai. A ideia é uma ajuda entre os países, né? Uma maior facilidade na negociação de mercadorias e fugir um pouquinho do FMI. Por isso tem essa criação do Banco dos BRICS, né? Para fugir um pouquinho da questão do FMI, tá, gente? Toma cuidado aí, ó. BRICS é um agrupamento econômico. Na verdade, ele é um grupo econômico e não um bloco econômico. Espero que eu tenha ajudado vocês. Do que precisar, eu estou à disposição. Muito obrigado. Voltando aí novamente, tá? Recapitulando as características dos BRICS, perdão. Então, o que eu preciso para ser um dos países aí do BRICS, na verdade, né? Tem que ter uma mão de obra qualificada, né? O Brasil é um país que tem muita mão de obra, então eu tenho isso, por exemplo, né? Níveis de produção e exportação. O Brasil produz muito, principalmente na questão da soja, né? Nós somos líderes aí na questão da soja, né? Reserva de recursos naturais, PIB em crescimento. O PIB do Brasil ele é um PIB alto, ele vem crescendo ao longo aí dos anos. Índices sociais em processo, né? Investimento em aeroportos, usina hidrelétrica. Nós temos hoje a segunda maior hidrelétrica do mundo. E a questão mais importante, a diminuição, embora lenta, das desigualdades sociais. Ele deixa bem claro isso. Então eu tenho que ter essa diminuição das desigualdades sociais, embora lenta, né, gente? Não quer dizer que o país diminuiu a desigualdade social, mas vem diminuindo aos poucos essa questão das desigualdades sociais. Agora sim, no último slide, né? Finalizamos a nossa apresentação. Muito obrigado. Um abraço para todos.